A gente vai falar da rodada de ontem, da bola que rolou, e já vamos começar a falar do Cruzeiro contra o Corinthians. Ô Valuzeiro, eu ontem, eu confesso que quando você assiste ao jogo, mas você é tomado pela emoção de outras situações que acontecem, quando você vai para emitir uma opinião e tal, isso acaba contribuindo. Eu não consigo, e por isso eu vou até evitar, eu não consigo ter equilíbrio para tentar convencer a audiência de que, não, mas melhorou, não, mas criou, não, mas e um monte de mas, enquanto isso o tempo está passando, se você não se ligar, vai passar junto com o tempo, sem ver o tempo passar. É muito dinheiro colocado, é um elenco muito qualificado, é uma estrutura muito bem oferecida para, receber aqui os reservas do Corinthians, com prioridade não só aquilo que você cobra diariamente aqui, né, que é priorizar, obviamente, o Campeonato Brasileiro e menos o estadual. Não é só pelo estadual, mas também pelo estadual, porque eles querem, obviamente, ganhar um título estadual, que o de São Paulo é mais importante do que os demais, até pela disputa, que é muito mais, muito mais intensa. Pela questão financeira também. Pela questão financeira, eu não consigo ficar amenizando como se nós tivéssemos aqui elencos medianos, estruturas medianas, folhas medianas, e achar que tá tudo normal, mas o empate, tá tudo normal, pelo menos criou, tá tudo, não consigo. Mas eu vou deixar que você fale disso aí. Bom dia. Bom dia, HG, bom dia, Thiago, Elton, quem nos assiste. Não é por acaso que eu falei que o Cruzeiro não seria favorito contra o Corinthians ontem, mesmo sem Mateuzinho, Gustavo, Bidu, Alan, Guinegão, André e Memphis, né? O Memphis acabou entrando na partida, o André também. Enfim, é porque desde 2023 eu estou trabalhando em todos os jogos do Cruzeiro, então eu já vi várias fases e faces de equipes, né? O Cruzeiro ontem é um retrato de um Cruzeiro fracassado em 2026, passando desde a diretoria, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Spindel, Tite, sua comissão técnica, preparador físico, a jogadores, né? Nem acho que o Cruzeiro ontem o Cruzeiro criou para vencer, claro, mais uma vez criou, mas não foi um amasso. O Hugo Souza não precisou de ter uma noite espetacular no Mineirão, esbarrou muito mais na incompetência do Cruzeiro nas oportunidades que criou com o Matheus Pereira, que acabou fazendo o gol. E aí você cara, assim, é um filme muito parecido, né? O Cruzeiro faz o gol, aí depois do gol você tem momentos em que o Cruzeiro é bom na partida. Aos 13, o Lucas Romero, numa jogada do Matheus Pereira também, aí sim faz o Hugo Souza trabalhar numa defesa importante. E é isso, o Cruzeiro volta para o segundo tempo. Os primeiros 10 minutos do Cruzeiro no segundo tempo são péssimos. Assim, o Cruzeiro passa uma vibe vários momentos de um time que não treina, não é mal treinado, de um time que simplesmente não treina. Parece que o Cruzeiro entra na toca da raposa, às vezes, coletes são distribuídos e o técnico Tite fala, recreação ao azar. O que significa isso? Cada um pega a bola, se divide em grupos da maneira que bem entende, e é assim que se dá o treino. Eu tô falando por conta do quão destreinado esse time mostra. A saída de bola no segundo tempo, novamente, voltou a ser um caos. E o Corinthians criou? Não criou. Mas o Cruzeiro deu um jeito, né? Numa saída precipitada que, para mim, o erro principal novamente vai recair sobre o Willian? Sim, é justo. Mas quando você faz uma leitura do lance, o Cássio poderia ter dado essa bola no Vidalba, que estava sozinho. O Willian tinha, repito, o erro principal é do Willian. Ele poderia ter dado aquela bola no corredor, procurando a linha de fundo do Corinthians, que os laterais fazem muito, fazendo aquele arco, mas ele tentou um passe rasteiro no meio, foi interceptado, teve que fazer uma falta. A falta, para mim, discordo do Tite, é uma falta passiva de cartão amarelo, em que pese. Eu preciso de abrir um parêntese. Independente do momento que o Cruzeiro esteja, é um momento péssimo, horrível, mas a arbitragem foi muito prejudicial ontem no Mineirão também. O fato do Cruzeiro estar péssimo não permite que o senhor Davi Lacerda faça a arbitragem que fez, para mim deixando de dar várias faltas
do Carrijo em cima do Gerson. Bateu o jogo inteiro. E pra mim, deixando de dar um pênalti a respeito do Willian. Não quero me adentrar na arbitragem pra não parecer que eu tô colocando o hiperfoco do momento do Cruzeiro na arbitragem. Não é. Mas pegando o jogo de ontem, a arbitragem foi ruim, sim. Não é ela a responsável por todo momento que o Cruzeiro vive. E assim, aos 36, o Willian é o mais do mesmo, né? O Willian é expulso, na falta gera um escanteio, no escanteio gera o gol. Quem nunca viu isso no Cruzeiro nesse ano, né? Coritiba, Mirassol, enfim, é o retrato de um time realmente assim, incrivelmente passivo. E não só o Cruzeiro, a instituição Cruzeiro Esporte Clube hoje é uma instituição passiva. O maior retrato disso, enquanto o Tite falava a respeito de coisas que, em particular, muitas vezes só ele enxerga, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Bruno Spindel assistiam paralisados e atônitos. Eu não sei se num gesto de força para o Tite, de sequência de trabalho, ou realmente de paralisia, de incredulidade. Mas incrédulo mesmo, neste momento, é o torcedor do Cruzeiro. Mas bem, torcedor, fique tranquilo, porque um dos melhores elencos da América do Sul vai entrar em campo no sábado, no único campeonato que consegue de fato vencer, o fortíssimo Campeonato Mineiro 2026. HG, sabe o que é engraçado? No seu discurso, eu me encontrei em algumas coisas. Porque eu vi melhoras do Cruzeiro. Eu vi hoje um Cruzeiro melhor em relação ao que era anteriormente. O Cruzeiro teve oportunidade o suficiente para vencer o jogo ontem. Eu tô com valor em relação à situação do pênalti. Para mim foi pênalti para cima do Willian. E o Cruzeiro teve oportunidades o suficiente para vencer, só que o Cruzeiro finalizou muito mal, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E no lance que o Cruzeiro conseguiu finalizar bem para fazer o segundo gol, o Caio Jorge estava em posição irregular. Mas o Cruzeiro tem uma série de boas jogadas que ele faz, especialmente pelo lado direito no segundo tempo, que os jogadores aparecem na área e de frente para o gol finalizam bizonhamente mal. Mas é um Cruzeiro que ontem eu acho que ele conseguiu até, de certo modo, obviamente enfrentando os reservas do Corinthians, controlar as ações da partida. Só que isso não é o suficiente, cara. Isso não é o suficiente. O Cruzeiro precisava vencer. O Willian foi absolutamente cabaço no lance da expulsão. Você não pode ser expulso dessa forma. Você não pode ser expulso da forma que o Willian foi. O Cruzeiro vencendo o jogo, o Willian recebe uma bola do Cássio, ele pode devolver no próprio Cássio, como disse o Valu, ele pode dar um bico para lateral, jogar para frente, dar um bico para qualquer lugar, ele tenta um passe rasteiro no pé do adversário, mata uma jogada que ele não deveria, porque ele teria possibilidade de recuperar, e aí, meu filho, você acaba expulso, você acaba prejudicando o time. Porque depois da expulsão fica impossível o Cruzeiro conseguir ter qualquer tipo de criação de jogada, porque tá jogando com um a menos, e aí, pra piorar, o Cruzeiro toma o gol logo na sequência da expulsão do Willian. Então, assim, eu acho que ontem eu não consigo responsabilizar 100% o técnico. Para mim, o elenco teve muitos equívocos na frente do gol, falhou demais. Eu acho que o Tite tem seus erros, obviamente, tipo a manutenção do Gerson que estava pregado em campo durante muito tempo. Mas eu acho que ontem dá para responsabilizar muito mais os jogadores do que o treinador. Então vamos lá, vamos para números, né? O Cruzeiro na temporada tem 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Cruzeiro enfrentou 5 jogos de Série A de Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas, 13,33% de aproveitamento. O Cruzeiro, ontem o Tite foi à coletiva e foi perguntado sobre a intensidade física dos atletas ao fim da partida. E ele deixou muito claro que, na visão dele, o Cruzeiro não foi mal fisicamente na partida de ontem, porque não abriu espaço para a equipe do Corinthians em momento nenhum contra-atacar ou agredir a equipe do Corinthians. Lembrando, o Corinthians jogou com um time alternativo, jogou dentro do seu limite, né? E depois foi fazendo as alterações e pegando já um Cruzeiro cansado. E por que tem um Cruzeiro cansado? Vamos lá. O Cássio é normal, né? O Cássio vem de uma sequência de 9 jogos, mas é goleiro, a gente alivia um pouquinho. Fabrício Bruno, 9 jogos seguidos. Kaique, 9 jogos seguidos. Matheus Pereira, 9 jogos seguidos. O Gerson chamou a atenção do Thiago Fernandes sobre o cansaço dele, 8 jogos seguidos. Lembrando que o Gerson estava no futebol russo,
tinha jogado a última vez no dia 6 de dezembro e entra num ano em que a pré-temporada é mais curta e que o Cruzeiro o Cruzeiro simplesmente colocou o Campeonato Mineiro como uma grande prioridade. É a prioridade. O Cruzeiro tem como prioridade agora, nesse momento, o Campeonato Mineiro. Ele faz os jogos do Campeonato Brasileiro tendo que colocar todos os seus atletas porque a corda está apertando no pescoço do treinador. O treinador, ele joga o tempo todo pela sobrevivência dele dentro do Cruzeiro. Total. Para seguir como treinador do Cruzeiro. Mas se lá atrás tivesse chegado pro Tite e falado assim, ó, Campeonato Mineiro é consequência. Vai na convicção, coloque um time alternativo. Aí eu tô falando em um todo, gente, porque fica parecendo que eu tô só colocando na direção do Cruzeiro. Mas depois o Cruzeiro cavou essa situação com os próprios pés. Então agora fica um time mal fisicamente jogando o Campeonato Brasileiro e tendo que jogar com os principais do Campeonato Mineiro porque existe uma certa pressão para ele conquistar o título, para ele chegar na final e vencer depois de tanto tempo que não vence. Então, o planejamento também tem que ser apontado como um responsável para a gente ver o Cruzeiro do jeito que está hoje. E concordo com o Thiago na situação que o jogo de ontem, o Cruzeiro teve desempenho suficiente para vencer a equipe do Corinthians, mas as conclusões do Cruzeiro... Teve uma jogada, o Valu falou sobre treinamento, que o time chega lá, distribui colete, não. Ontem o Cruzeiro teve uma jogada ensaiada que é de treinamento. Pelo menos a gente viu uma jogada ensaiada, que foi aquela cobrança de falta, foi o Kaique, Valu, que chega e poderia ter batido de primeira, mas ele tenta dominar e aí perde o compasso na bola. Mas enfim, eu acho que o Cruzeiro tem amplas situações para a gente debater e tudo acaba passando precisamos vencer o Campeonato Mineiro. Não sei se precisamos vencer o Campeonato Mineiro. Precisa vencer. Mas você não viu a evolução? Não, vencer o Campeonato Mineiro, porque eu falo conquistar o Campeonato Mineiro. Mas o que é mais importante vencer? O Campeonato Mineiro ou a Copa do Brasil? Não, só... Copa do Brasil. Tá, o ano passado o Cruzeiro foi semifinalista. Por que não aconteceu essa loucura, então, para conquistar a Copa do Brasil? Por que não aconteceu essa mobilização? Larga o resto do Campeonato Brasileiro, então, e vamos para a Copa do Brasil. A menos que alguém venha aqui e me diga que acha o Campeonato Mineiro mais importante que a Copa do Brasil. Eu não tô falando da importância, ele tem a sua importância, mas ele é mais importante, por exemplo, do que a Copa do Brasil. Aí vamos lá, beleza, o Cruzeiro tá na fila, tá na fila. O Cruzeiro já teve filas muito maiores de Campeonato Mineiro na sua história. E colocando em pratos limpos os últimos 7 anos, 20, 21 e 22, 23, quem falar que o Cruzeiro tinha condição de disputar, seja com o Atlético, com o América, o Cruzeiro não tinha condição de disputar nem com Siderúrgica esses anos. Então de 24 pra cá o Cruzeiro voltou a ter condição. Agora, alguém tem que avisar as pessoas no Cruzeiro que se ganhar o Mineiro e for rebaixado pra Série B e for eliminado na primeira fase da Libertadores ou cair nas oitavas da Copa do Brasil, o ano é ridículo, o ano é fracassado e coloca a instituição num buraco. Alguém tem que avisar. Essa loucura de Campeonato Mineiro, sabe? E agora no sábado vai fazer o quê? Vai colocar qual time? Eu concordo com o Thiago, assim, ontem, é por isso que eu tô desde o primeiro momento, lembrando que eu falei, depois do jogo contra o Mirassol, já se passaram 3 jogos. O trabalho do Tite pra mim não vira, não vai acontecer, mas eu falei mesmo naquela oportunidade, os problemas do Cruzeiro não serão resolvidos apenas com a saída do Tite. Tem questões deste grupo que é um grupo que acha que fez pelo Cruzeiro muito mais do que de fato realmente fez. Ontem o Lucas Silva e o Matheus Pereira na zona mista usaram os seguintes termos. O Matheus Pereira, tamo bem? Esse é muito preocupante. Não, o Thiago acabou de falar aqui que tá bem. É muito preocupante quando o camisa... Ele disse que os jogadores são responsáveis pela não vitória de ontem. O camisa 10 do time que tá tendo a campanha que o Cruzeiro tem nesse ano, com um dos jogadores mais importantes hoje do elenco, mais importante, com mais jogos e conquistas importantes, o Lucas Silva, são detalhes. Não é a gente ali na frente que tá faltando matar o jogo, parecendo que o Cruzeiro é o quê? É um time de futebol americano que tem o ataque, os times especiais e a defesa. Não, o que fez o Cruzeiro ter a temporada que teve o ano passado foi a unidade,
Foi um jogo coletivo, eles precisam um dos outros. O Matheus Pereira não é o camisa 10 que carrega o Cruzeiro nas costas. O Caio Jorge não é o atacante que carrega o Cruzeiro nas costas. Eles são muito bons. O Fabrício Bruno não é o zagueiro que sozinho. Aliás, ontem mais uma péssima partida. Péssimo. Se o Ancelotti veio aqui para tirar algum tipo de certeza, ele vai no máximo para a Copa da sua própria casa. Pronto, acabou. Mas ainda bem que o Vidalba voltou para conseguir marcar um pouco o Fabrício Bruno. Enfim, então assim, o Cruzeiro, ele precisa de ser uma unidade. Os jogadores acham que está tudo bem, o Matheus Pereira acha que é só uma questão de ajuste nas finalizações, o Lucas Silva também, o Tite vive no seu universo paralelo e a diretoria literalmente ontem na sala de coletiva, de braços cruzados, assistindo isso tudo. Mas, como eu disse, vem aí no sábado o Campeonato Mineiro e esse é o campeonato onde um dos melhores elencos da América do Sul, de acordo com o Bruno Spindel, tem vencido, né? Até teve alguém ontem aqui na coletiva falou assim, é o 5º jogo do Cruzeiro sem perder. Pô, aí é do cotovelo sair do braço e pro nariz, né? Olha aqui, tem alguns superchats aqui, o Gabriel Felício mandou aqui, tem que ter descanso para esse time pé de pano, não, tem que ter descanso para esse time pé de pano não, ganhando milhões de salários em dia, errando e entregando gol para dar e vender, descanso não se ganha, se conquista. Tem mais alguns aqui. Eu não acho o aspecto físico ontem preponderante para não vitória do Cruzeiro. Eu também acho que não. Ontem não. Tem mais um aqui do Eric Dias. Vocês acham que o maior problema nosso pode estar atrelado ao mau trabalho e qualidade na saída de jogo, desde o goleiro, zaga e laterais, além de volantes, criatividade pobre desde o início do time? É o Eric Dias que está dizendo aqui. Tem mais um do Alisson Borges. Por um hipotético título mineiro, o Cruzeiro perderá toda a sua temporada. Vai chegar uma hora que vai ter que abrir mão da Libertadores e da Copa do Brasil para não cair. Tem mais um superchat aqui do Duende Macabro. Time na zona de rebaixamento não ganhou de nenhum time da Série A em 5 partidas, mas tá certo, vamos manter o Tite, já que o que importa é o poderoso mineiro. E para finalizar, tem mais um aqui do Matheus Alves. O que poucos têm coragem de falar é que o Cruzeiro teve um erro de planejamento grotesco pelo senhor Pedro Lourenço ao priorizar o mineiro à frente do brasileiro num calendário atípico. Parabéns, Elton. Eu não acho que seja assim não, tá? Que o Pedro tenha falado, ganha o mineiro e larga o resto. Gente, mas peraí, vamos lá. Eu não acho que seja assim. Não, dessa forma não existe. Vamos lá, porque a forma que está colocada aí... Mas é que a partir do momento que você se foca muito no Campeonato Mineiro, faz com que esses caras tenham 9, 8, 10 partidas consecutivas. Esse planejamento para garantir o emprego. Qual a projeção que foi feita do Cruzeiro aqui no início do ano? De disputa de título. E de ganhar o Campeonato Mineiro, favorito. De ganhar o Campeonato Mineiro. Mas ele poderia ter usado em vários jogos um time alternativo. Não, o que a gente imaginava é o alternativo do Cruzeiro consegue classificar. Conta. Exatamente. Só que aí quando a coisa foi caminhando, o alternativo, nem o alternativo, muito menos o titular, foi ter dificuldade. Mas o alternativo principalmente. Mas durante 5 rodadas foi mesclado. Começa a partir da 6ª rodada. Exatamente. Contra o Betim, depois do Cruzeiro ter sido goleado lá, pego 2 gramados sintéticos, Arena MRV e Newton Santos, e aí vem o Betim no final de semana debaixo de chuva, o Tite. Vou usar o time principal. Então, porque precisava. Por causa da pressão de resultados. Só que aí, onde eu quero chegar diante de tudo isso? Existe uma pressão para ganhar o Campeonato Mineiro, no colo do Tite. Existe uma pressão para melhorar o desempenho melhorar posicionamento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Por que nós cobramos isso? Porque o Cruzeiro era favorito a ganhar, segundo aqui mesmo nós fizemos a projeção. Disputar lá em cima. Do brasileiro disputar lá em cima, pra né? ganhar Ninguém mesmo. Colocou aqui, eu pelo menos não coloquei para ganhar título. Sim. E tal, mas brigar lá em cima. Mas o Campeonato Mineiro a gente colocou como favorito. E aí o Cruzeiro começa mal. Diante dos tropeços do Campeonato Mineiro, caramba, para me segurar aqui, eu preciso botar o time titular. E aí você vai queimando fosfato no Campeonato Estadual. Aí no Campeonato Brasileiro, já começa tomando uma trozoba. Aí vem aqui, recebe o Coritiba, outra trozoba. Aí você começa a ter pressão também no Campeonato Brasileiro. Só que o que tá me deixando mais preocupado, cada um analisa a sua maneira, tá? Se você pegar o jogo do Cruzeiro e a derrota de goleada pro Botafogo, se você quiser e tiver muito perfil de passador de pano, você vai encontrar pelo menos 10 argumentos ali para defender que poderia ter sido pior.
né, que não foi tão ruim assim. Agora, cada um analisa a sua maneira. O que eu tô achando é que olhar para tudo isso que está acontecendo e começar a pensar, não, mas está evoluindo. Não, mas eu vi isso. É um senso de conformismo muito grande. É um conformismo muito grande. Nós estamos falando aqui de um elenco. Nós estamos falando de um elenco acima da média. Nós estamos falando de um elenco. De um elenco que criou oportunidades no jogo de ontem, teve oportunidade de ganhar. Você está falando o quê? Amassou o Corinthians ontem? Não, amassar não disse isso, mas o Cruzeiro criou oportunidades. Mas aí, é esse conformismo final, Thiago. É esse conformismo que está instituído dentro do Cruzeiro. Não, totalmente conformista. Eu sou o cara que desde a 8ª rodada, quando o time não apresentava absolutamente nada, falava pro Tite cair. E aí depois do jogo contra o Pouso Alegre, eu vi um pouquinho de evolução, tudo bem. Era o Pouso Alegre. Mas você vai lá e vai cá, né, Thiago? Depois do Mirassol você falou que o Tite não deveria ficar mais. Agora você já Mas eu achava mesmo e falei. Eu mantenho evolução. O Tite deveria ter ido embora depois do jogo contra o Mirassol. Pra mim tinha que ter ido embora antes disso, depois do jogo contra o Coritiba. Ganhar o Mineiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. Eu mantenho que o Tite deveria ter ido embora. Não é o único responsável pelos problemas do Cruzeiro. Deveria ter ido embora depois do jogo contra o Mirassol, ponto. Pra mim não é campeonato de desempenho não, gente. Mas peraí, gente, esse ponto eu concordo 100%. Se fosse também, o Cruzeiro não estaria bem posicionado. Você é juiz da houve evolução nesse time. Houve evolução nesse time. Só que, cara, pra mim ontem... Você tá na mesma esteira do Tite. Pra mim ontem, é muito mais responsabilidade de um jogador que é expulso da forma como o William foi e inibe qualquer possibilidade de reação da equipe depois de sofrer o gol, do que outra coisa. Falta mais 34 justificativas ele acaba com o time. Ele acaba com o time no jogo. No fim do jogo, reta final, o cara acaba com o time. 34, 35 minutos foi o momento da expulsão do William, 32 minutos. Pô, peraí. 4 rodadas, né, de Campeonato Brasileiro, não é isso? 4 rodadas de Campeonato Brasileiro. São 18 até a parada para a Copa do Mundo. Hoje, eu tenho preocupações sobre o elenco do Cruzeiro. Hoje o elenco do Cruzeiro me gera preocupações. Eu falo que é uma expectativa minha. Eu criei essa expectativa. Então eu que tenho que dormir com ela. Porque eu imaginava que quando o Cruzeiro busca o Gerson, ele qualificaria e muito esse elenco do Cruzeiro. E hoje, quando eu vejo as situações que o Cruzeiro vai vivendo dentro do Campeonato Brasileiro, que ainda não chegou a Libertadores, lembrando, a fase de grupos da Libertadores começa na semana do dia 7 de abril. Na semana, dia 7 de abril começa a fase de grupos da Libertadores. Como o Cruzeiro vai estar até lá? Hoje é que dia? Eu esqueci até a data de hoje. 26 de fevereiro. É isso? 26 de fevereiro. Hoje, 26 de fevereiro. Hoje a gente já fala de muitos aspectos que eu me preocupo com a qualidade do elenco. Que a gente fala, já falamos aqui da parte física. Você tá dizendo que o elenco é ruim? O elenco não é ruim, eu acho o elenco não suficiente para as batalhas que o Cruzeiro vai ter. E hoje para G4? Hoje o Cruzeiro, ele já se colocou numa situação, qual que era o nosso o que a gente imaginava do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? G4. Um time que ia brigar lá no alto da tabela. Ele em 12 possíveis, ele perdeu 10. Ele só tem 2 na tabela de classificação. E você acha que o problema é o elenco? Não, acho que é tudo. Eu estou debatendo, eu não estou apontando. Acho eu que estou debatendo. Eu estou levantando. Eu estou levantando. O elenco é um problema muito grande. Eu estou levantando alguns setores. Gente, peraí. Só para concluir meu pensamento. O Cruzeiro faltam ainda mais 14 rodadas. Eu não vejo a força suficiente para esse time ser dosado. A gente tem que pensar até junho. Eu estou pensando até junho. Isso é um problema para todos, Elton. Para todos, mas o Cruzeiro, a nossa expectativa do Cruzeiro era de ser campeão. O Cruzeiro ia brigar junto com Palmeiras e Flamengo para ser campeão. Não era esse o nosso pensamento? Não? Ser campeão, não. Peraí, eu tô voando aqui. Semana passada a gente fez o tier list. Pra ser campeão, não sei. A gente colocou o Cruzeiro pra ser campeão, Everton. Com possibilidade de brigar pra título, eu coloquei. Eu coloquei. Eu não lembro. Aqui deu. Eu coloquei. Não. Nossa você não tava aqui, tava aqui. Nossa então era o Breno. Nossa tier list aqui nós apontamos quem seria o campeão, quem brigaria abaixo dele. Então é brigar por título. Se a gente colocou, o favorito é o Flamengo e de embaixo o Palmeiras e o Cruzeiro, então é pra brigar por título, sim. Não, mas se o mais votado pra ser campeão não foi o Cruzeiro. Não foi. Não. HG, mas não é só HG, não é assim. Pra ser campeão, então, não. Brigar pra ser campeão, o Cruzeiro não brigaria? Você colocou o Cruzeiro, então, pra ser campeão, pra brigar pelo título. Pra brigar pra ser campeão, sim. E aí, com 4 rodadas, você chega aqui e fala que o elenco tem um monte de problema. Mas tem.
Desde o ano passado. Mas são o mesmo elenco que você porque agora a bola rolou, HG. A bola rolou. Tem 12 pontos. Então 12 pontos, o Cruzeiro tem 2. O Cruzeiro já tá então distante. Entendi. O Cruzeiro já tá distante. E agora a pressão só aumenta. Peraí. Não vai ficar alfinetando aqui, não. Não vai ficar alfinetando. Não vai ficar alfinetando, não. Não vai ficar alfinetando. Quais são os problemas do elenco? Eu não entendi. Não vai ficar alfinetando, não. Espera. O que eu estou dizendo... Vou demorar o tempo que for. Quanto tempo tem de programa? 11, 28, nem problema não. Minutos, aqui não é debate? Então vou debater o tempo que for necessário. Não, vai ser Netflix. Olha só, o Cruzeiro ele só aumenta a pressão dele. Ele aumentando a pressão que está acontecendo, a obrigação de resultados e exigência desse elenco vai só aumentar. O Cruzeiro no dia 7 de abril, começa a Libertadores. Aí é Libertadores numa quarta, Campeonato Brasileiro num domingo. Como que fica a pressão para esse time? Como que vai ser poupado? Como que vai girar esse elenco? O elenco não está dando resposta agora. O Cruzeiro ganhou 6 jogos na temporada, 6 jogos de time do Campeonato Mineiro e do interior. Cruzeiro não ganhou de nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro. É aí qualidade vai pegar... do elenco ou é cansaço? É tudo junto. Atitude, atitude também. Esse elenco não tem mais atitude que tinha um ano passado. Não tem. Mas é um elenco que aceita as coisas. O Cruzeiro foi lá e empatou. O Cruzeiro foi lá. Thiago, o técnico não manda na cabeça dos jogadores, não, querido. Cara, mas peraí. Se você não tem atitude aqui, a responsabilidade não é do Everton. Mas se você não consegue fazer, mas é diferente. Não tem que fazer, Thiago. As pessoas não têm um controle. Você não consegue motivar seus jogadores, a responsabilidade é sua, cara. Você tem um gestor de grupo ali. Você acha que o técnico joga? Não, tá bom. Não é isso, um gestor que te faz ficar, no mínimo, imbuído em fazer algo decente. Não, Thiago. Eu corro por mim, por conta das minhas contas e do meu trabalho. Mas no futebol não é assim, é assim na vida normal. O Romero falou. O Romero mas pros outros não são. Então, o Romero é jogador de futebol do elenco que tá olha aí. Então, peraí. Então, esse elenco do ano passado pra agora simplesmente virou uma chave. Agora nós estamos... Posso ler uma mensagem? Esse elenco acha que fez muito pelo Cruzeiro, Thiago. Exatamente. É um elenco mimado. É um elenco... Mas é um elenco que acha que fez, Thiago. Tá começando a fazer alguma coisa e pode construir algo. É uma percepção do elenco que eu tenho. Eu também acho que não fez. Colocar o Cruzeiro na Libertadores, os elencos de 2007, 2008, 2009 e 2010 colocaram. Mas esse elenco acha que fez demais, Thiago. Eu não consigo acreditar particularmente que seja isso, tá, Malu? Eu acredito piamente. Pra mim é responsabilidade do treinador. Você extraiu o melhor de seus atletas. Não, isso tem, Thiago, na questão tática, mas a atitude, a famosa palmolice que tanto fala o HG, cara, isso é dos atletas. O Cruzeiro é um não acreditar no trabalho. Thiago. Ô, Thiago, olha só, mensagem de um grande cruzeirense que acabou de chegar. Time comum, que o Jardim fez mágica e os caras estão se achando ótimos, que vão ganhar quando quiserem. Posso falar o nome? Pode. Rodrigo Genta. É mágica, não. Vai estar ouvindo nós, que prazer, hein? Exagerado. Não perde um. Amigo do Rodrigo Caetano, hein? Olha aqui, o Matheus Alves mandou aqui, ó. Ano passado foi unânime em criticar o planejamento do Atlético por adiantar a vinda de titulares para se salvar do Mineiro. Pois é, tem que ter coerência, embora o futebol não seja. O Cris Silva. Mas eu critiquei os dois. O Vidalba fez pênalti e o do Corinthians não foi. Ou foi falta de caráter mesmo, porque o futebol brasileiro tá uma vergonha pro lado da arbitragem. Qual o lance que ele tá falando? Porque o lance é muito parecido, eu achei. Tá. Wesley Penido, que programa Panda, vocês estão de brincadeira. Os colegas aqui, eu não sou não. O Leonardo Alves mandou aqui. Tanto de panda culpar o Tite ontem é a mesma coisa de pegar a mulher traindo e vender o sofá, a solução. Ou a mulher pegar o homem, né? Muitos erros individuais. Já passou aqui pelo erro dos donos, do Tite, dos jogadores. Então tem para todo mundo. Arbitragem. Não, do jogo de ontem, né? A arbitragem Departamento de Saúde. Elenco. Departamento de Saúde? Performance. O Departamento de Saúde ele recupera jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem culpa todo mundo. Tem culpa para todo mundo. Desculpa, falei rápido. Tem 7 itens aqui pensados. E no final das contas, eu já tô jogando a toalha, sabe de quê? Eu já não tô conseguindo mais argumento, não, cara. Nem pra um, nem pra outro. Calma que tem 34 rodadas aí. Eu não consigo. Para os jogadores virem à zona mista e continuarem falando, o time... Sabe aquela parada que você posta? Sabe aquela parada que você posta todo mês, e aí no final do ano você posta lá, que tem um caminhozinho que vai fazendo durante o ano ali, mês a mês?
Nós vamos ter que fazer aquilo lá, e mês a mês. E no final das contas, irmão, minha mão tá gelada. Tá gelada. Esse ar-condicionado tá... Nota no 20. Mas deixa, não mexe não, deixa. Tá no 20 eu que sofri. Eu que sofri. Eu pedi pra Pri colocar no 20 Não, eu que sinto frio. Eu tava frio pra cacete. Deixa eu te contar, querido, eu fiz uma bariátrica. Eu fiz uma bariátrica e hoje eu tô usando Monjaro. Então, eu baixei muito meu tecido adiposo. Eu estou magro. Eu tô impressionado. Fininho. Minha esposa tá me chamando, como é que chamava aqui? O saco de osso? Lindão. Saco de osso. Filé de borboleta. Então, assim, eu não sei mais, cara. Eu tô dizendo aqui, eu já não sei mais, porque aqui nós tivemos sete culpados aqui. Calma que vem sábado. Aqui, ó. Sábado o Cruzeiro entra em campo. Contra o Pouso Alegre. 3-0 pro Cruzeiro. HG. Aí tá tudo beleza. Tudo beleza. É igual o Rodney Dia, o preço da pamonha é muito alto. Fazer aquela tabelinha no Campeonato Mineiro, o preço da pamonha é muito baixo. Qual tabelinha do Campeonato Brasileiro? Tem a do Diniz, que o Diniz começa a jogar bem. Aí o time se perde, aí ele critica alguém e ele Só é demitido. No Cruzeiro que não aconteceu, o do Tite, né? Então, o do Tite é a mesma coisa. Ele faz um jogo horroroso, aí que ele acerta o time, aí o outro ele muda um pouquinho e depois volta pro horroroso. O Flávio Bigodão, grande Bigodão aqui. Culpa é do Jardim, que fez esses caras jogarem demais. Nós, torcedores, colocamos eles acima do que podem entregar. Um bando de jogadores comuns. Pero não muito, né, muchacho? Vamos lá. O Cássio não é comum, eu não acho o William Fagner comuns, eu não acho o Fabrício Bruno comum, não acho o Vidalba comum, não acho o Kaique comum, não acho Lucas Silva, nem Romero, nem Gerson, nem Matheus Pereira, nem Cajota, nem Christian, nem... Eu não acho. Então o time titular não é comum. Né? O elenco, vamos pro banco. Matheus Henrique não é comum, embora ele não esteja. Matheus Henrique não é comum, Arrui não é comum. Você tá falando um bando de hipotético, né? Você tá no cenário de Nárnia, no caso, né? Por quê? O Cruzeiro é um bando de hipotéticos esse ano de 2026. Não. Todo mundo é comum. O Matheus tá jogando. Todo mundo é comum. Que Matheus? Eu acho o Matheus Pereira. Matheus Pereira é bola. Muita bola. Muita bola. Ontem sabe que tá desequilibrando e o Cruzeiro tá nessa. Ô, Valu, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu gosto por isso que nós damos tão certo. E no ar a gente responde bem. Ou tem alguma dúvida? Nenhuma. Não, pois é. Nenhuma. E até o Daniel foi a melhor pessoa para estar na mesa, o Guilherme a melhor pessoa para estar na produção. Tô achando ele meio sorumbático, está me incomodando muito. Precisa transar, senão deve estar com problema. E a Priscila é minha prima que eu mais gosto. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto do sentimento verdadeiro demonstrado mesmo com a análise. Porque você está aqui falando de um produto que não tem a menor coerência. Não, Porque se tivesse coerência, hoje o Cruzeiro estava brigando na liderança. O futebol é sentimento. Quem trata futebol como eu trato como entretenimento, então... Não tem frieza, não. Você não pode ser frio, não. Frio é o cacete. Frio. Se você pegar os números do jogo ontem, abrir aqui e falar, vamos ao mapa de calor. Vou fazer uma análise agora sobre... Porque os passes entre linhas... Que passe entre linhas é o cacete, rapaz. O Cruzeiro tá aí. Olha o passe entre linhas do William aí. Entre linha aí, ó. Nós estamos vendo os lances agora. Foi meter um passe entre linhas, entregou a bola, foi expulso. Ah, não, mas aí com um a menos é difícil. Porra, um a menos é difícil, cara. Pra mim chama entregar. Um a menos é difícil. Mas e quando o seu adversário tem um a menos que você não consegue ganhar, aí diz assim, mas entrar na defesa de um time com 10 é muito difícil. Não é. Pro adversário pra você, quando você tem um a menos e sofre, não, mas é porque a gente tinha um a menos. Mas quando o adversário tem um a menos e você não consegue furar o bloqueio, aí você diz, com um a menos eles foram todo pra trás, fica difícil entrar na defesa adversária. Se você se movimenta, você entra numa defesa adversária com um jogador a menos. Então é o seguinte, irmão, no final das contas, todas as análises aqui convergem para o mesmo ponto. Qual é ele, Thiago? De caos. Resultadismo. Desculpa. De caos. O que eu tô vendo é um caos no Cruzeiro. Deixa eu falar aqui da Nuvem. Posso dar camisa pro povo? Então vamos dar camisa pro povo. Atenção, você que tá ligado aqui na Band News FM, nos 89.5, também pelo youtube.com/TV Band Minas. Presta muita atenção. Você vai...